Filho. Eu vim falar sobre os mitos e verdades sobre as tentativas de engravidar. O Dr. Rodrigo pediu para vocês mandarem algumas perguntas no meu Instagram. Eu vou usar essas perguntas que vocês me mandaram no Instagram para poder o Dr. Rodrigo responder pra gente. Ela gostaria de saber se tem como ficar mais fácil engravidar, identificando o período fértil e a clara de ovo, o muco. Sim, então uma das maneiras de potencializar a chance de gravidez é saber quando está ovulando. A maioria das mulheres vão ovular por volta do 12º ao 16º dia do ciclo menstrual. Então, para aquelas mulheres que têm um ciclo menstrual regular, que menstrua a cada 28 dias, ela está ovulando no 14º dia. A segunda fase do ciclo menstrual, ou seja, depois da ovulação até menstruar novamente, a duração é de 14 dias. Esse é um período fixo. Então, aquelas mulheres que tiverem um período menstrual, um ciclo menstrual de 30 dias, por exemplo, está ovulando no 16º dia. Aquelas que tiverem um período de 32 dias, estariam ovulando no 18º dia. E aquelas que tiverem abaixo, então, de 28, estaria ovulando antes. Mais de 90% das mulheres ovulam entre 12º e o 16º dia. Portanto, o melhor período para ter relação seria nessa fase. O muco em clara de ovo, ele denota pra gente que está próximo da ovulação. E ele aparece cerca de 2 a 3 dias antes da própria ovulação. Então, quando tiver no período de clara de ovo, a pessoa sabe que ela está entrando no período fértil e pode ter relações. A maior chance de gravidez é cerca de 36 a 48 horas do período de ovulação ter relação. Então, não precisa ter relação exatamente no dia da ovulação, mas cerca de 2 dias antes, a chance de gravidez é até maior do que no próprio dia da ovulação. Isso é importante. De maneira geral, é importante a mulher conhecer o seu corpo para entender as mudanças que possam ter, porque tem mulheres que não sentem essa clara de ovo e tem outras mulheres que sentem exatamente no momento que estão ovulando, sentem até a dor da ovulação. Então, o mais importante é ela se autoconhecer e saber o seu ciclo menstrual, quanto tempo dura o seu ciclo, para saber o período fértil adequado. Bom, essa pergunta é muito minha, mas não minha pessoalmente só, mas de muitas pessoas. A ansiedade atrapalha ou não? Então é muito difícil ter uma resposta científica para a ansiedade, porque a maioria dos casais que estão tentando engravidar, a maioria acredita que consiga engravidar nos 2 a 3 primeiros meses, e quando isso não acontece, já começa a ficar mais ansioso. Alguns relatos, alguns trabalhos científicos mostram que a ansiedade realmente atrapalha, tá? Mas outros mostram que, na verdade, a ansiedade não é um ponto fundamental para atrapalhar a chance de gravidez. Eu acho que cada caso deve ser individualizado, então não dá para a gente falar que somente a ansiedade está atrapalhando. Isso a gente vê muito na prática clínica, pessoas que estão tentando há 2, 3 anos, tem algum fator impeditivo, algum fator mecânico, fisiológico, por exemplo, uma baixa contagem de espermatozoides ou uma obstrução tubária, e as pessoas colocam como a causa da infertilidade a ansiedade. Mas a gente conhece muitos relatos de pessoas que, quando desencanaram de engravidar, ou tiraram férias, ou tentaram ter um período mais relaxante, né, sem tanto estresse, que conseguiram engravidar nessa época. O que a gente sabe é que todo o fator emocional, ele interfere na produção hormonal, então a mulher ela responde muito sensivelmente a todas essas alterações hormonais relacionadas a fatores emocionais, e isso pode ter interferência sim, embora a gente não tenha muitos relatos científicos, porque é até difícil fazer uma pesquisa em relação a isso, porque a grande maioria dos casais já são ansiosos por natureza, ainda mais aqueles que estão tentando há mais de 1 ano sem sucesso. Obrigada. Bom, a próxima pergunta, ela gostaria de saber se é verdade que os ovários policísticos, junto com a endometriose, é nula a chance de engravidar. Então, tanto a síndrome dos ovários policísticos quanto a endometriose são fatores importantes de infertilidade feminina e diminuem a chance de uma gravidez espontânea. Tudo depende, primeiro, do grau de evolução da doença. Então, pessoas que têm ovários policísticos e que não menstruam regularmente, não têm um ciclo menstrual regular, é porque elas não estão ovulando. Se elas não ovulam, elas vão ter menor chance de gravidez.
E a endometriose depende do grau de endometriose. Então, tudo isso totalmente dependente do grau de doença, mas jamais a gente pode falar que é nula a chance de uma gravidez espontânea, mesmo para pessoas que tenham ambas as doenças em conjunto. Então a gente fala que diminui, mas não que seja nula. O importante é avaliar todo um contexto. Então, pessoas que já estão tentando há 3, 4, 5 anos sem sucesso, merece uma avaliação de um especialista para pensar numa reprodução assistida. Agora, naquelas pessoas com endometriose leve, elas menstruam, mesmo que de uma forma irregular, mas menstruam quase todos os meses, elas têm chance de uma gravidez espontânea. E nem sempre o tratamento, nem da endometriose, nem da síndrome dos ovários policísticos, é reprodução assistida. Muitas vezes o tratamento é clínico de uma outra forma, né? E aí é possível engravidar espontaneamente com um tratamento adequado. Essa nossa amiga, ela tem 19 anos e ela perdeu o bebê dela com 22 semanas. E depois disso ela não conseguiu mais engravidar. E tem 4 meses que ela já está tomando ácido fólico. Ela quer saber o que pode ajudá-la nessas tentativas. Na verdade, a chance de gravidez por mês de tentativa é por volta de 20%, mesmo na idade dela, uma paciente extremamente jovem, né? Mas a chance de gravidez é por volta de 20% por mês de tentativa. A gente considera a infertilidade aqueles casais que não tiveram sucesso em até 1 ano. Porque em até 1 ano de tentativa, 90% dos casais engravidam. Então, na verdade, o que eu oriento a ela, primeiro a fazer todos os exames, o check-up ginecológico, avaliar se está tudo em ordem, mas se o sêmen do marido estiver normal, ela estiver ovulando e tiver tudo em ordem com o aparelho reprodutor, tanto feminino quanto masculino, a probabilidade de gravidez dela é alta, né? Então ela tem que só avaliar todos esses fatores. E tomar outras vitaminas além do ácido fólico. A gente sabe que o complexo B, as vitaminas do complexo B são importantes, a vitamina D é importante, né? Mas avaliar como um todo e evitar alguns alimentos. Por exemplo, o café, a gente sabe que diminui a fertilidade, né? O tabagismo, o abuso de álcool, tudo isso. Isso serve para o casal. Então avaliar alguns hábitos de vida que vão favorecer a engravidar mais rapidamente. Doutor, quem toma anticoncepcional há muito tempo, muitos anos, isso pode atrapalhar nas tentativas de engravidar? Não, isso é um dos grandes mitos, né? Já que o nosso vídeo é exatamente falando sobre verdades e mitos para engravidar. Um dos maiores mitos que existem nesse assunto é falar que o anticoncepcional ele causa infertilidade. Muito pelo contrário. Então as mulheres que usaram anticoncepcional por muitos anos, elas vão ter a mesma chance de gravidez de uma pessoa que não usou previamente. Então quando parou o anticoncepcional, no mês seguinte ela volta a ter a chance natural dela. Muitas mulheres, elas nunca tentaram engravidar, elas já tinham algum problema, mas não sabiam. Então elas só descobrem o problema quando estão tentando. E aí colocam a culpa no anticoncepcional que usou durante 10, 15 anos. E o anticoncepcional ele pode até proteger muitas vezes, porque ele protege contra a endometriose, ele diminui a chance de miomas, então ele protege também contra algumas doenças sexualmente transmissíveis, o anticoncepcional pode proteger, então ele pode até ajudar nesse contexto. Mas o que acontece é que então a grande maioria das mulheres que não conseguem engravidar, elas já tinham um problema, mas elas não sabiam porque elas não estavam tentando. Então muitas vezes a gente só diagnostica durante as tentativas. Gravidez química é sinal de alerta? Ela precisa refazer exames de hormônios? Então, é muito comum a pessoa com qualquer atraso menstrual fazer um teste de gravidez e ele vem positivo e muitas vezes depois ela acaba não evoluindo a gravidez. Então a gravidez química é muito mais comum do que as pessoas imaginam. E um dado super interessante, 70% das gestações elas não evoluem. Então ter um aborto precoce, antes mesmo de saber que está grávida, é muito mais comum do que as pessoas imaginam. Então, por exemplo, uma pessoa que tem um ciclo menstrual de 28 dias, no 26º, 27º dia, ela já poderia pegar sinal de gravidez, só que é uma gravidez não evolutiva, então a gente chama isso de uma gravidez química, quando só aparece no exame de sangue, mas ainda não aparece no saco gestacional ou embrião. Então essa é a definição de gestação química. E nesse caso a natureza acaba não evoluindo aquela gravidez por
grande maioria das vezes por causas cromossômicas. Então o embrião ele tem alguma alteração cromossômica que leva à interrupção da gestação. De uma forma geral, ela não precisa repetir hormônios e nada. A parte boa é que ela consegue engravidar, né? E a parte ruim é que essa gestação não evoluiu. Só que a probabilidade disso acontecer novamente, ela não é dependente da gestação prévia, e sim do fator de risco que ela tem, por exemplo, relacionado à idade. Então, mulheres por volta de 30 anos vão ter uma determinada chance disso acontecer novamente, e as mulheres aos 40 anos vão ter uma outra chance muito maior. Então, é isso que acontece. Se ela estivesse relacionando a fertilização in vitro e na fertilização in vitro teve uma gravidez química, também significa que ela conseguiu engravidar, mas que a gestação não foi para frente. Aí sim pode ser investigado alguns fatores de falhas de implantação, tanto no endométrio quanto relacionado ao embrião, para saber se aquele embrião realmente era um bom embrião ou não. Então a gente está falando de duas coisas diferentes, uma gestação espontânea ou uma gestação por fertilização in vitro. Essa gravidez química é como se elas ficassem nas trompas. Não, a gravidez química é o beta-HCG positivo, ou seja, só. ela está grávida, mas ela acaba não evoluindo. Entendi. Não, independente se está na trompa ou se está dentro do útero. Ela só não evoluiu. Ela só não evoluiu. Então a gravidez química é lá. Estou grávida, mas ela nem chega a fazer um exame de ultrassom e mesmo assim ela já acaba menstruando. Na verdade ela está abortando, que não é uma menstruação. Nossa próxima pergunta é referente a um teste de gravidez que uma amiga fez. Deu positivo, o segundo deu negativo. É um alarme falso essa gravidez dela? Então não, na verdade ela engravidou. Então o beta-HCG, tanto o sanguíneo quanto o urinário, ele é extremamente específico para a gravidez. Então é extremamente raro alguma outra interferência dar um teste positivo. Então na verdade ela engravidou, só que essa gravidez não evoluiu. Então por isso que veio positivo e depois quando ela repetiu veio um exame negativo. E no exame de urina existe um limiar mínimo de hormônio circulante para aparecer na urina e para aparecer no teste. Então muitas vezes uma gravidez inicial ainda não é identificado, mas quando é ao contrário, então pode ter positivo e depois negativar, ela engravidou e essa gravidez não evoluiu. Certo. Existe algum remédio caseiro bom para engravidar? Não existe nenhum remédio que vai aumentar a chance de gravidez, né? Então a gente sabe que a chance de gravidez é totalmente independente de ter relação no período fértil. O que a gente considera que o número ideal de relações chega de 2 a 3 vezes por semana, seria o ideal. Logicamente que depende de cada casal, né? Então tem casais que têm relação todos os dias e para aquele casal é o hábito sexual deles, e tem casais que só vão ter relação uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. Logicamente que esse casal que tem menos relação pode ter menor chance, e aquele casal que também tem relação todo dia também pode ter menor chance porque tem menor concentração de espermatozoides. Então, para aquele casal que está tentando engravidar, o ideal é ter relação a cada 2 a 3 dias. Agora, hábitos de vida saudáveis melhoram a chance. Então, o remédio caseiro tenham hábitos de vida saudáveis, uma boa alimentação, atividade física e evitar vícios, principalmente tabagismo e álcool. Bom, nossa amiga ela tem 24 anos e eu vou ler a pergunta dela. Pouco tempo diagnosticada com endometriose, fiz a cirurgia. Formou um nódulo na parede abdominal. Se formou a partir da cicatriz da minha cesárea. Estou no tratamento com Pietra ED por 6 meses. Queria saber se após o tratamento poderia ter o meu segundo filho. Sim, isso é muito comum ter implante de endometriose na parede abdominal vindo da cesárea. Então o que é endometriose? É a presença do endométrio, a camada interna do útero, fora do útero. E aí essas células que estavam do endométrio, durante a cirurgia, durante a cesárea, elas foram depositadas na parede abdominal. E aí isso a gente chama de endometrioma, esse nódulo específico. Tem duas maneiras, ou se retira cirurgicamente ou pode fazer com tratamento hormonal. E o Pietra é um dos tipos de tratamento hormonal que pode ser feito. Tudo vai depender da evolução, se o Pietra realmente vai conseguir tratar adequadamente, vai diminuir esse nódulo e principalmente
da presença de outros implantes de endometriose, porque esse especificamente ele pode causar dor, bastante desconforto, porém ele não vai causar infertilidade, então você pode engravidar. Agora, a endometriose, se tiver em outros locais e alterar a arquitetura da pelve, ou seja, as trompas, ou ovário, ou o próprio útero, então aí sim vai ter mais dificuldade para engravidar. Então não é tanto por esse nódulo, mas sim pela endometriose, e o Pietra pode ou não fazer o tratamento adequado. Aí isso daí merece um acompanhamento mais detalhado por parte do seu médico. A nossa próxima amiga mandou: tive 2 vezes choque hipovolêmico nas 2 últimas gravidezes e gostaria de saber se isso é um fator de risco para a próxima. Então assim, provavelmente o choque hipovolêmico que ela teve deve ter sido durante os 2 partos, né? Então o parto é um procedimento de risco e algumas pessoas podem ter uma hemorragia importante, e o choque hipovolêmico é quando realmente a pessoa tem uma hipotensão severa com perda sanguínea importante. A maior causa de choque hipovolêmico e hemorragia no parto é por não contração do útero, então a gente chama isso de atonia uterina, é a principal causa. Eu não sei qual foi a causa dela especificamente, então não sei se foi um parto cirúrgico, se foi cesariana ou foi um parto normal, eu não sei se foi por atonia, eu não sei qual foi o motivo, mas se a gente pensar que foi por atonia e ela teve nas 2 gestações anteriores, pode ser que ela tenha um aumento de risco sim de ter na 3ª gravidez. Então, logicamente precisa de ter um bom controle de pré-natal, um parto com uma equipe preparada e um hospital com uma boa infraestrutura, mas por si só não é uma contraindicação para engravidar mais uma vez, caso ela queira. Bom, vamos lá. Ela fez uma cirurgia de emergência porque teve uma gravidez ectópica. Ectópica. E ela pergunta quanto tempo ela tem que esperar para poder engravidar. Então, vamos. Pode falar quando você quiser. Bom, essa nossa amiga, em dezembro, ela fez uma cirurgia de emergência porque teve uma gravidez ectópica. E ela quer saber quanto tempo ela pode esperar para tentar de novo. Então, a gravidez ectópica ela pode acontecer em cerca de 5% das gestações, então não é tão raro assim. É aquela famosa gravidez na trompa, e é uma gravidez que ela não é evolutiva. E quando ela não é diagnosticada a tempo, muitas vezes aquela trompa pode romper. E aí quando rompe, então vai para uma cirurgia de emergência. Então muito provavelmente foi uma cirurgia aberta, então foi com uma cicatriz igual uma cesárea, não foi por videolaparoscopia, que seria uma cirurgia mais eletiva. E aí o ideal é que ela engravide depois de 6 meses dessa cirurgia. Se tiver sido por vídeo, que seria pouco provável, mas se foi por vídeo, após 3 meses ela já está liberada para engravidar novamente. Essa nossa amiga, ela gostaria de saber qual a indicação para pacientes com FAM positivo, caso não saiba ou não descubram qual a doença autoimune é portadora, como proceder caso consiga engravidar, e se é indicado algum medicamento ou algum exame para acompanhar. Então assim, o FAM positivo, ele é um automarcador geral, ele é totalmente inespecífico, então ele não é um marcador de nenhuma doença reumatológica autoimune específica. 30% das mulheres têm FAM positivo. Só por ter FAM positivo, sem nenhum outro indício de doença autoimune, nós não indicamos qualquer medicamento. Para aquelas pessoas que têm alguma doença autoimune e o FAM positivo é só mais um marcador, então a gente precisa tratar essa doença autoimune. Ou pessoas que têm aborto de repetição sem causa específica. Então a gente pode pressupor que o aborto de repetição é causado por algum fator imunológico. Nessas mulheres, aí está indicado o uso de prednisona, que é um corticoide, mas ele tem alguns efeitos colaterais, por isso que tem que ser muito bem discutido as vantagens e desvantagens de se utilizar essa medicação e a dosagem que deve ser utilizada. Tá? Mas o FAM positivo ele não é um marcador isolado de doença, isso que é mais importante deixar bem claro. Certo. Quem teve pré-eclâmpsia, eu falei certo? Pode engravidar novamente? Sim, pode. Então a pré-eclâmpsia, ela é uma complicação da gravidez, né? Acontece mais na segunda metade da gravidez, que é aquela hipertensão da gravidez junto com proteínas na urina.
e isso a pessoa fica mais inchada e pode ter repercussões importantes. É uma das principais causas de mortalidade, tanto materna quanto fetal. A chance da pré-eclâmpsia acontecer numa nova gravidez, ela é maior do que quem não teve, mas sempre com um pré-natal especializado, um pré-natal cuidadoso, pode evitar ou a pré-eclâmpsia, ou mesmo as pessoas que tenham, evitar as complicações causadas pela pré-eclâmpsia. Então, na verdade, ela não tem uma contraindicação, pode engravidar novamente, mas requer alguns cuidados, com certeza, nessa nova gestação. Agora, essa nossa amiga, ela tomou anticoncepcional por 2 anos e 5 meses e ela parou de tomar em outubro do ano passado. A menstruação atrasava alguns dias, mas vinha. Em fevereiro deste ano, ela veio um pouco estranha e desde então não veio mais. Está bem atrasada. Fiz essa semana exame de urina e um beta quantitativo e os 2 negativaram. Posso estar grávida mesmo assim? Existe outro motivo para o atraso? Ela falou que ela nunca teve um diagnóstico de algum problema. Então, assim, o que ela apresenta é uma irregularidade do ciclo menstrual. Então, quando ela parou de tomar um anticoncepcional que fazia com que ela tivesse um ciclo regular, ela voltou a ter o ciclo natural dela. Então, o que tem que ser investigado é o porquê que ela tem um ciclo mais espaçado. Aqui ela não colocou se é de 30 dias, 32 ou 35 dias ou até mais. Então, as mulheres têm um ciclo menstrual considerado normal, um ciclo de 24 até 35 dias. Então, se ela tiver um ciclo até a cada 35 dias, é considerado normal. Agora, suponhamos que o ciclo dela seja, por exemplo, de 40 dias, né, que ela fala que sempre vem. Então, pelo menos, vamos pensar que é um ciclo mais arrastado. A principal causa é síndrome dos ovários policísticos, então tem que ser investigado através de fatores clínicos. Então, pessoas com ovário policístico têm mais aumento de pelos, têm mais acne, oleosidade da pele, queda de cabelo, tem alterações hormonais com mais aumento dos hormônios masculinos e ovários micropolicísticos no ultrassom. Então, isso é uma das formas de diagnosticar. Existem outros distúrbios hormonais, distúrbios dos hormônios da tireoide, a prolactina e outros fatores. E sempre afastar a gravidez. Então, como ela afastou a gravidez, realmente não é gravidez, mas investigar quais são as outras causas todas. Então, o que eu aconselho é uma boa consulta com o seu ginecologista.